Os atores são alguns dos membros mais bem remunerados da sociedade, ou pelo menos aqueles que chegam a Hollywood. E todos os atores que trabalham nos filmes do Screen Actors Guild, que é praticamente todo mundo em Hollywood, são pagos, quer apareçam no produto final ou não. Graças aos contratos de pagamento ou jogo, muitos atores de primeira linha recebem um cheque, mesmo que não trabalhem de verdade. Mas você não sabe quem é esses atores. Nesse vídeo você vai saber os 10 atores que foram pagos por filmes em que não participaram. Mas antes de começar, clicar em gostei, se inscrever no canal e ativa o sininho da notificação. Bora pro vídeo número 10. Shailene Woodley, do filme espetacular Homem-Aranha 2. Antes de Tom Holland vestir o spandex vermelho, Andrew Garfield era o principal lançador de teias do mundo em uma série de filmes que começou com o espetacular Homem-Aranha em 2012 e terminou com o espetacular Homem-Aranha 2 apenas 2 anos depois. Os 15 minutos de fama de Speedy de Garfield foram vistos com mais carinho nos últimos anos, mas algumas das estrelas da série nem sequer conseguiram 15 segundos. Shailene Woodley, mais conhecida pela série Divergente, assinou contrato para interpretar Mary Jane Watson no segundo espetacular Homem-Aranha, mas seus pés mal tocaram o chão antes de ela ser levada porta afora novamente. O diretor Mark Webb, os próprios trocadilhos escrevem, filmou 3 cenas com a atriz, pretendendo que MJ fosse uma presença menor e um interesse romântico secundário para o Peter Parker de Garfield. Mas, no final das contas, ele decidiu deixar as partes dela na sala de edição ao simplificar um filme de 142 minutos. Mesmo que seu tempo no set tenha sido breve e o público nunca tenha visto a atriz na tela, Woodley ainda foi paga por pagar suas dívidas. Número 9. Johnny Depp, do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. O terceiro capítulo da série Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, explodiu nas telas em 2022, mas a maior parte da magia da série já havia evaporado. A escrita era negligente, o filme parecia supérfluo e várias controvérsias públicas atormentaram o filme, incluindo o atrito contínuo da autora do Potterverse e roteirista de Animais Fantásticos, J.K. Rowling, com alguns membros da comunidade trans. Mas poucas controvérsias foram tão grandes quanto as alegações de abuso doméstico feitas por Amber Heard contra Johnny Depp, que atuou como o antagonista Gellert Grindelwald nos 2 primeiros filmes de Animais Fantásticos, e o subsequente processo por difamação que ele perdeu contra o tabloide britânico The Sun. Buscando reduzir suas perdas e salvar a face após o resultado do processo judicial, no qual o juiz considerou que 12 das 14 acusações de abuso doméstico ocorreram, o estúdio Warner Bros. De Animais Fantásticos cortou relações com Depp e contratou Mads Mikkelsen para substituí-lo. Para a sorte de Depp, ele havia filmado apenas uma cena para Os Segredos de Dumbledore. Para o azar da Warner, ele tinha um contrato de pagamento ou reprodução que lhe dava direito a seu salário integral pelo filme, impressionantes US$ 16 milhões. Número 8. Bob Oshis. Do filme Os Intocáveis. A produção de Os Intocáveis, de Brian De Palma, um filme sobre a equipe que derrotou Al Capone, reuniu 4 dos maiores talentos de atuação do século XX, Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro e Andy Garcia. O filme entrou para a história como um dos melhores filmes policiais ambientados na era da lei seca. Enquanto todo o elenco é perfeito, Al Capone, de Niro, é um destaque especial,
com o veterano ator gangster levando tanto a fisicalidade quanto a voz de Capone com facilidade. Embora De Niro fosse a primeira escolha para o papel, o ator estava em alta demanda, e De Palma cobriu suas apostas fazendo com que o ator inglês Bob Hoskins concordasse em assumir o papel se De Niro não pudesse fazê-lo. Quando De Niro aceitou o papel, Hoskins não pensou nisso até que um cheque de $200 mil chegou pelo correio com uma nota dizendo: "Obrigado pelo seu tempo. Com amor, Brian." Número 7. Paul Rudd, do filme Damas de Honra. Não é sempre que um ator famoso é cortado de um filme por pouco ou nenhum motivo, mas foi exatamente o que aconteceu durante o processo de edição da comédia de sucesso de 2011 de Paul Feig, Bridesmaids. Reunindo comediantes do SNL, vários shows de comédia e os filmes de Judd Apatow, que atuou como produtor em Bridesmaids. O filme é quem da cena cômica dos Estados Unidos na virada da década. Mas alguns de seus melhores talentos cômicos nem chegaram às telas. Paul Rudd foi originalmente escalado para uma participação especial no filme como o encontro às cegas da protagonista Anne, Kristen Wiig, que perde o contato com a realidade quando uma criança pétala sobre seus dedos. Rudd filmou com a equipe por um dia e, segundo todos os relatos, se jogou em uma sequência que o viu cair em uma pista de gelo e xingar crianças. Mas em termos de tempo de tela, não deu em nada, já que Feig cortou do filme para manter a narrativa firme e dar mais tempo de tela ao ator mirim Blake Garrett, que era, segundo todos os relatos, o ouro da comédia. Graças ao Screen Actors Guild, porém, Rudd ainda foi pago. Número 6. Kevin Spacey, do filme Todo o Dinheiro do Mundo. Animais Fantásticos não foi o primeiro filme a dispensar um ator graças a controvérsias fora do set, mas poucos filmes foram tão longe quanto Todo o Dinheiro do Mundo fez quando se trata de erradicar uma estrela do celuloide. As filmagens foram concluídas e o filme estava nos estágios finais de pós-produção quando acusações de má conduta sexual foram feitas contra a estrela Kevin Spacey pelo também ator Anthony Depp. Reconhecendo que isso poderia soar como a sentença de morte para seu filme, o diretor Ridley Scott entrou em ação, usou sua influência na indústria para garantir US$ 10 milhões extras em financiamento e contratou Christopher Plummer para substituir Spacey como o bilionário magnata do petróleo J. Paul Getty. Eles filmaram 400 cenas adicionais em 9 dias em 2 países. Scott usou equipes de efeitos digitais e práticos extensivamente para ajudar a misturar o novo ator na imagem existente. Como Spacey havia concluído seu trabalho no filme e cumprido seu contrato, os dois atores acabaram sendo pagos, apesar de apenas um ter aparecido no filme final. Número 5. Tim Roth, do filme Era Uma Vez, em Hollywood. Era Uma Vez, em Hollywood quebrou muitos dos tropos e tradições fílmicas de longa data do diretor Quentin Tarantino, apresentando uma história sobre os assassinatos da família Manson que continha surpreendentemente pouca violência e mais tensão e contemplação meditativa do que piadas rápidas mercantis. Um dos sinais reveladores de um filme de Tarantino, no entanto, foi a presença de um elenco familiar de atores, reunindo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Kurt Russell, Bruce Dern e outros dos filmes anteriores do diretor. Notavelmente ausente, no entanto, estava Tim Roth, que está com Tarantino desde Reservoir Dogs, apesar de ter sido pago para estar no filme. Roth filmou sequências como o mordomo britânico do
Estilista de cabelos de Hollywood Jay Sebring, Emily Hirsch, servindo pouco mais do que uma participação especial, motivo pelo qual Tarantino decidiu desistir completamente de seu papel dado que o filme já tem quase 3 horas de duração, talvez seja uma coisa boa que ele fez. Número 4 Tobey Maguire do filme A Vida de Pi. Não é sempre que você acaba sendo expulso de um filme por ser muito conhecido, mas foi o que aconteceu com Tobey Maguire em Life of Pi. A adaptação de Ang Lee do romance vencedor do Booker Prize de Ian Martell mostra um jovem menino indiano, Pi, Suraj Sharma, encalhado no meio do Oceano Pacífico a bordo de um bote salva-vidas com apenas um tigre chamado Richard Parker como companhia. No filme, a história é contada por um adulto Pi, Irfan Khan, para uma versão fictícia do autor, conhecido apenas como o escritor. Tobey Maguire estava originalmente a bordo para interpretar o Martell fictício, mas depois que as filmagens começaram, Lee não sentiu que Maguire se encaixava bem no papel e o substituiu pelo muito menos reconhecível Rafe Spall. Não deveria ser uma grande surpresa que Lee mudou de ideia para ser consistente com outras escolhas de elenco feitas para o filme porque a maioria do elenco, exceto talvez pelo cozinheiro de Gerard Depardieu, não era tão conhecido do público ocidental. Número 3 Harrison Ford, do filme Eu Extraterrestre. Não há um adulto ou criança em todo o mundo estabelecido que não associe o nome Steven Spielberg com seu filme alienígena familiar mas na época em que estava sendo feito, o diretor era mais conhecido por filmes voltados para adultos como Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e Caçadores da Arca Perdida. Faz sentido, então, que ele quisesse trazer um pouco do que sabia desses filmes para isso, e embora os paralelos de assuntos como Contatos Imediatos sejam fáceis de desenhar, e não tem muita semelhança com Indiana Jones. No entanto, o conforto do cinema de Spielberg nesse longa foi o próprio Harrison Ford. O diretor colocou Ford contra o tipo como um diretor de escola tenso que repreende o jovem protagonista Elliot, Henry Thomas, em seu escritório. Filmado por cima do ombro de Ford e com pouca luz, essa participação sempre foi destinada a ser um ovo de Páscoa para os fãs, mas não entrou no filme. Número 2 Michael Biehn, Alien 3. O Alien 3 de David Fincher recebeu críticas de fãs e críticos após o lançamento por vários motivos. O filme não serviu bem à trajetória da série, o estúdio interferiu no processo e recusou a versão final de Fincher e, acima de tudo, os passos de James Cameron e Ridley Scott, diretor dos 2 primeiros filmes de Alien, foram muito grandes para um primeiro filme. Time diretor para acompanhar. Entre os problemas do filme estava a morte dos personagens legados Newt, Kerry Hay e Hicks, Michael Biehn, no início do filme, quando um ovo alienígena eclode a bordo de sua nave e sua cápsula de fuga cai em um planeta próximo. Nem Biehn nem Hay haviam assinado contrato para outro filme, então Fincher não poderia usar os atores, mas a equipe de produção inicialmente trabalhou com um molde facial de Biehn feito em Aliens para criar uma prótese da Polgar. Biehn soube disso e colocou seu agente no estúdio, dizendo que não poderia usar sua imagem. Por fim, ele concordou em deixá-los usar sua imagem, mas apenas por uma alta taxa. Número 1 Eric Stoltz, do filme De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro continua sendo um dos principais filmes de ficção científica sobre viagem no tempo do século XX, e sua concepção de viagem no tempo tornou-se o exemplo para a linha do tempo única e alterável, na qual as mudanças no passado afetam as mudanças no futuro.
Como resultado, Back to the Future lida com a ideia de que, se voltássemos no tempo e mudássemos as coisas, poderíamos acabar nos apagando acidentalmente. Infelizmente para Eric Stoltz, sua abordagem do roteiro de Robert Zemeckis resultou em sua exclusão da produção. Originalmente escalado como o herói adolescente Marty McFly, Stoltz trouxe um ar de melancolia e escuridão ao papel, tratando o papel como uma tragédia, em vez dos estilos cômicos familiares que Zemeckis tinha em mente. Não recebendo risadas dos diários e preocupado que essa decisão de elenco pudesse afundar todo o filme, Zemeckis optou por demitir Stoltz 6 semanas após o início das filmagens, custando ao estúdio 2 salários de atores e adicionando milhões de dólares ao orçamento. Mas Michael J. Fox assumiu como McFly, e o resto é história, ou o futuro, ou algo assim. Mas as razões pelas quais os atores acabam não estrelando filmes pelos quais foram pagos são muitas. Alguns são cortados de filmes, alguns são demitidos antes que o diretor chame a ação e alguns, surpreendentemente, nunca tiveram nada a ver com a produção em primeiro lugar. Então esse foi o vídeo de hoje. Comente quais atores você não sabia que foram pagos e não participaram dos filmes e deixe o seu gostei.